sobre o amor, viver em teus braços, confiar só em ti. O mundo não é o meu lugar, mas é onde eu devo mostrar que tudo contigo é tão melhor, que a vida perfeita ainda vem. E eu te amarei, eu te amarei por toda a eternidade, olhando em seu olhar. Se a gente viver assim, que esse mês vai ser um mês festivo para a gente, né? Um mês de aniversário. Outubro a gente faz aniversário da organização da nossa comunidade, não do início das atividades. O início das atividades, na verdade, foi em abril, tá certo? Há 13 anos atrás, mas a organização, há 9 anos atrás, foi em outubro, quando nós, pelo nosso presbitério, fomos reconhecidos como uma igreja que dá conta de tocar a vida sozinha, né? Com Deus, né? Mas sozinho, e nós louvamos a Deus por isso. E esse mês de outubro, em particular, esse ano é muito especial. Por quê? Porque 500 anos atrás, em outubro, 31 de outubro, mais propriamente dito, há 500 anos atrás, nós estávamos tendo uma experiência histórica que passou a ser conhecida como Reforma Protestante. A Reforma Protestante. Quem estudou aí certamente viu sobre isso. Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Ele reencontra a vida dele com Deus a partir da fé, estudando as Escrituras na carta de Romanos, e aí ele tenta então despertar a igreja que vinha caminhando aí nos últimos 200 anos imersa num desvio teológico grande, aonde se tinha a ideia de que a gente precisaria se esforçar para que Deus pudesse abençoar a nossa vida e Ele pudesse nos salvar. E Martinho Lutero, então, ele, nesse dia 31 de outubro, ele afixa na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses, aonde ele vai afirmando erros que estavam sendo ensinados pela igreja de então, através do regime papal e do regime dos bispos, dos pais, dos padres da igreja. Sabe que a palavra padre significa pais, né? Dos pais da igreja, ou seja, dos líderes religiosos, porque eles tinham perdido a referência em relação às Escrituras. Mas aí Deus usa Martinho Lutero e usa outros homens também, como Calvino e John Knox e outros, para trazer a igreja de volta para essa realidade de que a nossa vida com Deus, ela é uma vida marcada pela nossa convicção daquilo que Cristo Jesus fez por nós, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, que o justo viverá pela fé. A Reforma Protestante, ela acabou ficando famosa por causa, uma das estruturas, ou recursos que deixou a Reforma Protestante famosa foram o que passou a ser conhecido como as 5 solas. Ou seja, as 5
doutrinas fundamentais que os reformadores procuraram resgatar com relação à perspectiva da nossa vida com Deus. Não é? Então, está aí projetado para você conhecer as 5 solas, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória, né? Eu sei que a ordem ali está diferente, né? Mas são essas 5 aí. O que as solas são? Elas são afirmações de valores que se tornaram inegociáveis para os chamados reformadores. Os reformadores entenderam que essas 5 realidades, essas 5 verdades que você tem no cristianismo, contido nas Escrituras, revelados por Deus, seriam 5 verdades que não poderiam jamais ser negociadas novamente pela igreja. O tempo passou e o que acontece, infelizmente, é que muitas igrejas, muitas expressões de igreja se desviaram disso. Se desviaram novamente desses valores, dessas 5 solas. Nós desejamos ser uma igreja que seja dirigida por esses fundamentos aí. Nós afirmamos que nós somos uma igreja reformada e nós desejamos continuar sendo reformados por cada um desses valores, por cada uma dessas realidades. Portanto, ao longo desse nosso mês de aniversário, nossa temática vai ser essa: como nós sermos uma igreja reformada por essas solas, reformada pelas Escrituras, reformada pela fé, reformada por Jesus Cristo, reformado para que só a glória de Deus seja dada, né, a Ele. Agora, há um desafio, um grande desafio para a gente. O desafio é entender como esses valores afetam a nossa vida hoje, como uma igreja que vive no século 21, não no século 16. Porque essas solas, ou esses fundamentos, esses valores, eles são básicos, eles são fundamentais, eles são inalterados, mas o contexto aonde nós experimentamos e vivenciamos cada um deles, não. É mudado. Então, apesar dessas solas serem a realidade que nós queremos que esteja dirigindo a nossa vida, é muito diferente, por exemplo, a gente dizer sola Escritura no século XVI para sola Escritura no século XXI. É muito diferente. Por quê? Porque no século XVI, eu estou falando no contexto de igreja, ok? No contexto da igreja. Porque no século XVI, sola Escritura significava um retorno às Escrituras. Porque as Escrituras tinham sido tiradas de cena. Embora as pessoas fossem cristãs, a igreja estivesse lá e tudo mais, ninguém lia as Escrituras. O pessoal vivia a partir de uma série de misticismos, de ritos, de crendices, que eram apresentados pela própria igreja. Os únicos que tinham acesso às Escrituras, que eram traduzidas em latim, eram os monges, os padres, né? os religiosos. As pessoas comuns não tinham acesso. E a igreja não ensinava as Escrituras. Então, quando eles falaram lá sola Escritura, eles estavam dizendo, olha, quem tem a autoridade final não é o Papa, não é a igreja, não são os líderes, mas é a palavra de Deus. Se o Papa, os líderes, os pastores, eles estão falando qualquer coisa que não esteja de acordo com as Escrituras, eles estão errados, a Escritura está certa. Só que sola Escritura naquela época tinha a ver com trazer a Escritura de volta. Ok? Quando a gente fala sola Escritura hoje, nós estamos lidando com algo um pouco diferente. Por quê? Porque hoje nós temos as Escrituras nas mãos de todo mundo. Certo? Você pode ter o livro na sua mão. Você pode ter o livro no seu celular. Não é? As Escrituras estão aí, estão na nossa mão. Então, quando nós falamos sola Escritura hoje, como a palavra de Deus, como a Escritura, ela pode reformar a nossa vida hoje? Porque como ela podia reformar a vida lá no século XVI? Voltando a ser lida, voltando a
as pessoas voltando a ter contato com ela, conhecendo as Escrituras, que não era conhecida. Mas e hoje? E hoje que a Bíblia é conhecida, a Bíblia, pelo menos aqui no nosso contexto, no nosso caso, a Bíblia está na mão de todo mundo tem a Bíblia, todo mundo conhece a Bíblia. Você pode entrar em qualquer livraria e você pode comprar Bíblia. Eu até brinco, né? Hoje em dia tem Bíblia de tudo quanto é jeito, não é? Tem Bíblia do papai, Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia do executivo, Bíblia do operário, Bíblia do profeta, Bíblia do líder, Bíblia, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Não é? Não falta tipo de Bíblia diferente. Bíblia sem palavra, só com figura. Nós acabamos de ver. Não é? Bíblia em tudo quanto é linguagem. Linguagem difícil, linguagem fácil, linguagem mais fácil do que a fácil. Não é? Tudo quanto é jeito. Então, como viver num contexto onde as Escrituras estão tão acessível a todos, faz com que ela possa continuar reformando o nosso coração. Eu quero ver um texto com você sobre isso, que está no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 39 a 45. Evangelho de João, capítulo 5, versos 39 a 45. Jesus ele está debatendo com um grupo de religiosos. E ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante o meu Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Como eu disse, Jesus ele está aqui discutindo com um grupo de pessoas que têm as Escrituras. Ok? Essas pessoas com quem ele está discutindo têm as Escrituras. Ele diz para eles: vocês estudam as Escrituras, vocês meditam nas Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então ele está falando com um grupo de pessoas que têm as Escrituras. Como é que eu e você podemos então continuar sendo reformados pelas Escrituras, quando ela está nas nossas mãos, como é o caso desses religiosos? Primeiro, a gente precisa entender que as Escrituras têm um objetivo, ok? Você não pode olhar para as Escrituras como um fim em si mesma. Para que as Escrituras que estão nas suas mãos, nas minhas mãos, na nossa casa, ok? No nosso celular, possa nos reformar continuamente, nós não podemos olhar para as Escrituras como um fim em si mesma. Veja, Jesus diz para eles: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Jesus, ele começa essa discussão com esses homens, porque ele havia curado um homem no sabá. Havia um homem paralítico há 38 anos, e Jesus vai até aquele homem e o cura. O problema é que era sábado. E aquelas pessoas, aqueles religiosos, eles queriam levar a palavra de Deus a sério. Eles queriam cumprir aquilo que estava contido nas Escrituras. Mas conforme Jesus demonstra aqui, eles estavam cometendo um erro básico. Qual era o erro básico que eles estavam cometendo? Eles olhavam para a Escritura, a Escritura aqui no caso deles é o Antigo Testamento, tá bom? No nosso caso é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No caso deles era o Antigo Testamento. Eles olhavam para as Escrituras como um fim em si mesmo. Esse era o erro básico deles. Eles achavam que a maneira deles conhecer a Deus, eles achavam que a maneira deles se relacionarem com Deus, era através deles compreenderem intelectualmente, compreenderem
aquilo que estava escrito na lei e se esforçarem para praticar aquilo que estava escrito na lei. Eles achavam que à medida que eles fizessem isso, então eles estariam tendo a vida eterna. Como isso funciona hoje? Veja, no nosso contexto hoje, nós podemos lidar com as escrituras de duas maneiras diferentes. Existem duas maneiras erradas da gente lidar com a Bíblia, como palavra de Deus. A primeira maneira é não levar a Bíblia a sério. Não levar a Bíblia a sério. Não acreditar que ela é a revelação escrita de Deus para nós. Muitas pessoas olham para a Bíblia como se ela fosse meramente mais um livro. Não conseguem entender essa realidade das Escrituras, assim como Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, as Escrituras serem palavra de Deus, 100% palavra de Deus, mas também ser palavra de homens. Deus ter revelado, Deus ter trazido a revelação dele, a direção dele. Na teologia a gente chama isso de inspiração, a inspiração dele por intermédio de homens e mulheres ao longo da história. Então muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem cristãs, olham hoje para as Escrituras e não levam as Escrituras a sério, porque elas acham que as Escrituras é uma produção humana, sobre Deus, mas uma produção humana. Então você conversa com pessoas hoje que se dizem cristãs, que estão na igreja, como esses homens que estavam conversando com Jesus. E aí quando você cita um texto das Escrituras, elas dizem assim, não, mas espera aí, isso aí foi escrito muito tempo atrás. O mundo mudou. Isso não é mais assim. Não funciona mais assim. É verdade que tem uma série de realidades nas Escrituras que a gente precisa discernir dentro do contexto cultural para a gente tirar o princípio que está ali. Okay? A gente tem que ir atrás do princípio que está ali. Porque Deus está revelando alguma coisa dentro da história. Okay? Um princípio eterno dele dentro da história. Então isso é verdade. Mas isso não significa que o texto ou aquela realidade, ela não tem valor mais para hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é bastante polêmico. As Escrituras dizem, no texto, principalmente nos textos de Provérbios, que se nós amamos os nossos filhos, nós não devemos reter deles a vara. E aí hoje existe uma briga enorme com esse negócio. Tem um monte de cristãos que fizeram psicologia e diz, não, mas a psicologia já mostrou que a gente não deve mais usar a vara, não sei o que tem, e etc. Isso é uma coisa rude, é lá do passado, é coisa relacionada a uma época que era da barbárie. Mas veja, o que as Escrituras estão dizendo? Você não precisa pegar uma vara de verdade para usar no seu filho. Mas ela está dizendo que você precisa disciplinar o seu filho. Ele precisa ser disciplinado por você. Você não pode deixá-lo à mercê dele entender as coisas sozinho e dele escolher o que ele quer fazer por conta própria. Você precisa definir uma disciplina para o seu filho, ok? Se vai ser castigo, se vai ser... Eu descobri, meus filhos nunca precisaram usar varada, tomar varada, ok? Eu descobri que tem um elemento espiritual na vara. É verdade. Se você tiver uma vara, basta ter uma vara, ok? Se você tiver uma varinha, pronto, já funciona. Você pega a varinha, pronto. Pode fazer experiência na sua casa. Você não precisa nem bater a varinha com força. Você encosta a varinha nele. É verdade. É verdade. Faz a experiência lá com o seu filho. Veja, o que eu quero mostrar é o seguinte. Existe um princípio. O princípio é, você precisa disciplinar seu filho. Você precisa educar o seu filho, ensine a criança no caminho que ele deve andar, e quando for velho ele não vai se desviar dele. Esse é o princípio. Mas aí, por conta da ideia da vara, a gente quer jogar fora o princípio. A gente não pode, coitado, se a gente disciplinar o nosso filho, se a gente corrigir o nosso filho, olha, ele vai ficar emocionalmente abalado. Aí quando ele crescer, ele vai ter assim uma autoestima lá embaixo. Entendeu? E aí a gente entra nessa, veja, esse é o lado, uma aproximação equivocada das Escrituras. Quando a gente começa a olhar para as Escrituras, achando que as Escrituras, na verdade, não é a palavra de Deus. A outra maneira errada da gente aproximar da Escritura é crer na Bíblia.
Ué, mas não tem crer na Bíblia? Calma, você não deixou molhar o bico, né? É crer na Bíblia, mas achar que ela existe como um instrumento investigativo que pode ser compreendido pela nossa capacidade humana. Então eu acredito na Bíblia. Eu acredito que é a palavra de Deus. E aí eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, entendendo que eu preciso, com a minha capacidade humana, interpretar aquilo que as Escrituras estão me dizendo. Aí nós temos nossos métodos de interpretação das Escrituras, o que no seminário, na teologia, nós chamamos de hermenêutica. Veja, a hermenêutica é uma matéria importante, mas ela pode ser um fator limitador para a gente se aproximar das Escrituras. Porque quando a gente começa a achar que nós é que ditamos a maneira de nos aproximarmos das Escrituras, nós vamos começar a limitar aquilo para o qual Deus nos deu as Escrituras. Eugene Peterson, que é um pastor americano, já velhinho, fazendo eco com Dallas Willard, que era um filósofo e teólogo, que já faleceu, diz que quando a gente vai às Escrituras, nós precisamos transformar os nossos olhos em ouvidos. Veja, quando você vai para as Escrituras, você precisa transformar os seus olhos em ouvidos. Ou seja, ao invés, com os olhos, é aquela ideia de que a gente olha, a gente tem o poder, a gente tem o domínio, a gente disseca as coisas. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que usar a nossa razão, ok? Eu estou dizendo que o erro é nós acharmos que nós vamos dominar as Escrituras com a nossa razão. Porque aí aquilo que a gente consegue entender logicamente, a gente consegue se apropriar. E aquilo que a gente não consegue entender logicamente, a gente deixa de lado. Então o Peterson diz, olha, você tem que se aproximar das Escrituras orando, Deus cave ouvidos em mim. Faça com que eu ouça a tua voz. Eu sempre digo, eu leciono no seminário, eu sempre digo no seminário, nós temos um fundamento teológico para a gente se aproximar das Escrituras. Mas são as Escrituras que determinam o nosso fundamento teológico e não o nosso fundamento teológico que determina as Escrituras. Quando eu vou às Escrituras com a minha teologia e eu me deparo diante do texto bíblico com algo que é contrário àquilo que me ensinaram, eu preciso me render àquilo que as Escrituras estão dizendo e não àquilo que Calvino disse, ou que Lutero disse, ou que fulano de tal disse. Porque eles foram homens abençoados e usados por Deus, mas eles foram homens. As Escrituras são a palavra de Deus, não a teologia de Calvino, não a teologia de Lutero, não a teologia presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, não é a nossa teologia que é a palavra de Deus. A palavra de Deus são as Escrituras. Então nós precisamos nos aproximar com as Escrituras com esse coração desejoso de ser vencido pelas Escrituras. Ou nas palavras de Dallas Willard, é a Bíblia que tem que definir nossas crenças, e não as nossas crenças definir a Bíblia. Então veja, embora seja extremamente importante nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia, não é aquilo que nós aprendemos com a nossa razão das Escrituras que vai nos dar vida eterna. A vida eterna não está na Bíblia. A vida eterna está na pessoa que a Bíblia nos revela. A vida eterna está em Jesus. A Bíblia nos revela Jesus. A Bíblia nos revela Deus. Se nós estudarmos a Bíblia, se nós conhecermos um monte de doutrinas bíblicas, se nós soubermos um monte de curiosidades bíblicas, mas isso não nos conduzir em submissão, reverência, entrega, negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus, nós não estamos salvos. Nós não estamos nos relacionando com as Escrituras do jeito que Deus planejou que as Escrituras funcionassem na vida da gente. É isso que Jesus está falando para esse grupo aqui. Ele
Ele está dizendo para eles: olha, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas são elas que falam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Então Jesus está mostrando aqui para aqueles homens e também para nós, que nós temos muitas e muitas vezes que tomar cuidado para não nos aproximarmos de uma maneira errada das Escrituras. A vida eterna não está na Bíblia, a vida eterna está em Jesus Cristo. A Bíblia nos aponta para Jesus Cristo. Quando Jesus está andando em Lucas capítulo 24 pelo caminho de Emaús, com dois homens que estão, dois discípulos dele, que não o reconhecem, estão chateados, tristes, porque o Messias havia morrido, Jesus havia morrido, e eles achavam que aquele homem era o Messias, mas agora eles chegaram à conclusão de que não podia ser o Messias, porque o Messias não iria morrer, e ele morreu, e eles dizem para ele: foi desfeita toda a nossa esperança. O texto bíblico diz que Jesus começa a conversar com eles, e ele abre o entendimento deles para compreender toda a lei e os profetas a respeito daquilo que diziam sobre ele. Então veja, toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia nos descreve Jesus. Tudo nas Escrituras. Porque só tem duas formas, gente, de nós entendermos isso. Ou Jesus mentiu, em Lucas capítulo 24, porque o texto diz que tudo aquilo que ele estava conversando com eles, ele mostrou na lei e nos profetas que dizia respeito a ele. Ou Jesus mentiu, ou nós muitas e muitas vezes usamos a Bíblia de uma maneira errada. A Bíblia é um livro que nos revela quem Deus é. Ela não é um livro de moral, embora ela fale de moral. Ela não é um livro de história, embora ela fale de história. Ela não é um livro de ciência, embora ela fale algumas vezes de ciência. Ela é muito menos um livro de religião. Ela é um livro que nos revela Deus. É assim que a gente tem que se aproximar dela. Para continuarmos então a ser reformados pelas Escrituras, nós não podemos olhar para a Bíblia como um fim em si mesmo. Eu estava numa conferência com a Suzy 2 semanas atrás e eu ouvi um exemplo que eu achei muito legal, eu vou usá-lo aqui, feito por um jovem pastor que eu não conhecia, chamado Eric Gilmore. Esse cara abençoou muito a nossa vida lá na conferência, e ele usou um exemplo que eu achei muito interessante, com as filhinhas dele pequenas. Ele disse que eles estavam no lago, eles estavam comendo, os americanos fazem muito isso, torram amendoim, né, e levam com eles estavam comendo amendoim na frente de um lago, e de repente ele olhou para a filhinha dele e falou assim: o que você está fazendo aí com o amendoim? Ah? O que você tem que fazer? Por que você não come com a casca? Por que você tem que... Ela virou para ele e falou assim: papai, isso é mais uma daquelas suas lições. Ele falou: é, filha, é. Aí ela explicou: não, eu estou abrindo porque o que eu como do amendoim é dentro. Ele falou: muito bem, assim são as Escrituras. As Escrituras é como um amendoim. A Bíblia é a casca. O que você tem que comer é o que está dentro. Essa mesa nos fala de quem nós nos alimentamos. Jesus é a palavra viva de Deus. A Bíblia nos fala da palavra viva de Deus. A gente, com o passar do tempo, fomos sendo conduzidos a essa ideia de equiparar a Bíblia à própria pessoa de Jesus. A Bíblia não é a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus é a pessoa de Jesus. A Bíblia é a palavra escrita que aponta para a pessoa de Jesus. Aí nós lemos muitas coisas nas Escrituras de uma maneira errada. Por exemplo, quando a gente lê em Hebreus capítulo 4, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela divide, junta e medula. A gente pensa no livro, mas ele está falando da palavra que é Jesus. Jesus entra e Jesus divide, junta e medula alma e espírito. As Escrituras nos revelam Jesus, as Escrituras nos apontam para Jesus, as Escrituras nos ensinam sobre Jesus. Eu preciso abrir as Escrituras, eu não posso morder nela, eu tenho que abrir as Escrituras, e eu preciso me debruçar sobre ela, e eu preciso meditar nela, ler, estudar as Escrituras,
para que através desse exercício eu coma o amendoim que está dentro dela. Eu coma da vida de Jesus, que é a palavra viva de Deus. Então veja, não é através da busca pelo conhecimento do conteúdo das Escrituras que nós vamos ser transformados, mas pelo poder que é expresso através da Bíblia. O poder de Jesus, o Filho de Deus, que se expressa para nós através da Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 aos Coríntios capítulo 1. Esse texto do apóstolo Paulo é bem interessante. Paulo teve que lidar com isso. Ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Veja, quem que é a sabedoria de Deus? Quem é? Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Veja, o apóstolo Paulo diz: a sabedoria humana não é capaz de entender as Escrituras. A sabedoria humana não é capaz de entender o que as Escrituras nos revelam. Para que a gente possa entender o que as Escrituras nos revelam, nós precisamos conhecer Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Quando nós conhecemos Cristo, nós começamos a conhecer as Escrituras. Nós podemos investigar as Escrituras, estudar as Escrituras, mas enquanto a gente não conhece Cristo, a gente na verdade não entende as Escrituras. Mas a outra maneira da Escritura continuar transformando, renovando a nossa vida, é que nós temos que deixar as Escrituras nos conduzir então a Jesus, nos conduzir ao Senhor. Se a aproximação das Escrituras precisam ser feitas da maneira correta, e se essa maneira correta significa que as Escrituras vão nos revelar Jesus, então as Escrituras vão continuar renovando a nossa vida à medida que ela vai nos levando sempre ao Senhor. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Jesus insiste com os religiosos da época dele sobre isso. Ele diz: vocês investigam as Escrituras acuradamente, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Veja, você pode também estudar as Escrituras, e você pode entender que as Escrituras estejam revelando para você a Jesus, mas aí você precisa decidir o que você vai fazer com isso. As Escrituras não estão te revelando Jesus para que você apenas conheça Jesus, saiba sobre Jesus. As Escrituras estão te revelando Jesus para que você vá a Jesus, para levar você a Jesus, para nos levar a Jesus, para nos conduzir a uma vida de amizade, de intimidade com Ele. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com um livro de Deus. Nós estamos lidando com um livro de Deus. A Bíblia tem um objetivo claro, que é dar testemunho para nós a respeito dessa realidade. Deus é real. O que temos na Bíblia é o que nós podemos chamar de narrativa da redenção.
O que as Escrituras nos mostram é um grande drama da nossa história. As Escrituras nos mostram essa realidade de que tudo tem um princípio, e esse princípio está em Deus, que criou um mundo bom e perfeito, e nos criou a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Ele nesse mundo bom e perfeito. As Escrituras revelam para a gente por que o mundo não é bom e perfeito. O que aconteceu? A nossa rebelião contra o governo amoroso desse Deus fez com que a gente se desconectasse dele, a gente começasse a ter medo desse Deus, a gente perdesse os ouvidos espirituais que nos dão a capacidade de ouvir a voz desse Deus. E nós começamos a tentar resolver isso por conta própria, e começamos a desejar sermos deuses para nós mesmos. E tudo isso trouxe o caos sobre toda a criação. As Escrituras nos mostram que Deus, por ser um Deus bom, amoroso, misericordioso, não desistiu de nós. Ele entrou na nossa história, se fazendo um ser humano como nós, revelando através da vida de Jesus quem Deus é. Preste atenção nisso. Jesus é a teologia perfeita. Jesus é a teologia perfeita. Se qualquer coisa que nós estudamos a respeito da Bíblia, se qualquer argumento teológico que nós levantamos ou que nós passamos a assimilar sobre a Bíblia contradiz quem Jesus revela que Deus é, isso está errado. Porque João diz que nós vimos a sua glória e verdade. Glória como do unigênito do Pai. Então não é o que eu digo, o que os teólogos dizem, o que os livros dizem. É o que Jesus diz. Se o que nós estamos dizendo é o que Jesus diz, então está tudo certo. Se não, alguma coisa está errada. Porque Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. E as Escrituras mostram para a gente que há um fim glorioso nos aguardando. Um fim glorioso. A morte não é a última palavra. Nós celebramos isso essa manhã nessa mesa. A morte não é a última palavra. O caos não é a ordem do dia, por mais que apareça, ou aparente que é, não é. Jesus está trabalhando, Deus está trabalhando para reconduzir todas as coisas em um mundo bom e perfeito, onde nós vamos usufruir de justiça, paz, shalom, por toda a nossa eternidade. A proposta da Bíblia, então, não é nos dar uma série de regras, queridos. A proposta da Bíblia não é nos dar normas sobre como é que a gente deve viver a nossa vida. A proposta da Bíblia é um testemunho a respeito de como a nossa vida deve ser com Deus neste mundo. É disso que a Bíblia está tratando, é disso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia quer não é apenas que nós saibamos sobre histórias do passado de homens e mulheres que andaram com Deus. O que a Bíblia quer é que quando você lê essas histórias do passado de homens e mulheres que andaram com Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, você diga assim: uau, quer dizer que é assim que eu posso andar? Quando a Bíblia mostra os equívocos, os erros que as pessoas cometeram com Deus, você olha para aquilo e você diz: opa, isso eu não devo fazer, eu não devo andar por aqui, não funciona assim. E quando você olha aquilo que homens e mulheres de Deus fizeram e que expressou realmente a realidade da vida com Deus neles, você tem que olhar para aquilo e dizer: cara, essa é uma realidade para a minha vida, eu tenho que buscar isso, eu tenho que viver assim, dessa maneira. Jesus deixa claro aos religiosos da época dele um fato que é a mesma realidade para as pessoas dos nossos dias. O que rege a reforma que as Escrituras produzem em nós é o anseio que está no nosso coração. Nos versos 41 a 44 de João aí que nós lemos, Jesus, ele diz isso para a gente, para os religiosos e para a gente. Jesus diz assim: eu não aceito a glória dos homens, mas eu conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único?
Presta atenção no que Jesus está falando. O que define a sua relação com as Escrituras não é o seu conhecimento intelectual dela, mas é a postura do seu coração diante dela. É a postura do meu coração diante dela. Se eu creio em Deus, se eu creio que Deus é real, então as Escrituras elas vão ter um efeito poderoso na minha vida. Em outras palavras, nós podemos ler a Bíblia quantas vezes desejarmos. Nós podemos até mesmo ensinar coisas que estão contidas nelas. Mas se o nosso coração não ansiar, acima de tudo, por Deus, se nós não ansiarmos pelo reino de Deus, se nós não desejarmos que a realidade na terra seja como a do céu, nada mudará na nossa vida. Nada. A não ser o fato de que você vai ter um cabeção. Vai ser um cabeção. Né? Cheio de teologia na cabeça. Mas nenhuma transformação no coração. Nenhuma mudança na vida. Veja o que Jesus diz em João 7,17. Se alguém decidir, grife aí na sua Bíblia essa palavra. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Veja, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem ou não de Deus. Ou seja, primeiro Jesus diz que tem que ter uma decisão da parte da gente sobre quem Ele é. Aí a gente vai entender as Escrituras. Eu converso com muitas pessoas que dizem assim para mim, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Talvez a primeira coisa que a gente tenha que fazer é decidir no nosso coração que nós precisamos nos render por completo ao governo de Deus sobre a nossa vida. Aí nós vamos começar a entender Jesus. Primeiro vem a minha decisão de fazer a vontade de Deus. Então vem a minha experiência com realmente entender o ensino das Escrituras. E o que as Escrituras nos ensinam é como nós podemos usufruir da experiência com a vida de Jesus Cristo em nós. A questão da Bíblia, meu amado e minha amada, não é meramente uma questão de conhecimento. A questão da Bíblia é uma questão de modelamento. A Bíblia quer modelar a minha vida e a sua vida, a vida de Jesus. É isso que ela quer fazer. Nós restringimos a ideia de vir a Jesus a ter uma vida e ter vida com a ideia de que se eu aceito Jesus, então eu vou para o céu. Quando na verdade as Escrituras estão falando para nós que Jesus nos oferece uma vida abundante. Ele nos oferece vida que começa a ser experimentada agora, com a presença dEle em nós, para que a nossa vida seja um reflexo daquilo que é a vida de Deus. Sabe, a gente diz assim, se você afirma que você é cristão, que você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa entender isso. A gente afirma isso e a gente diz assim, não, mas eu não consigo perdoar fulano. Você não consegue não, você não quer perdoar. Ah, mas eu não consigo amar Beltrano. Você não consegue não, você não quer amar. Porque as Escrituras nos dizem que se nós nos rendemos ao Evangelho de Jesus, o poder de Jesus está vivendo em nós. E nós podemos fazer qualquer coisa. Então não é uma questão de não conseguir, é uma questão de não querer. E não de não conseguir. João capítulo 7, versos 37 a 39, Jesus, tudo isso aqui está dentro do mesmo texto, ok? Jesus, no fim da festa, onde ele estava discutindo isso lá com os religiosos, o texto diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem,
Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Veja o que Jesus está dizendo. As Escrituras nos dizem: se você crê em mim e vier a mim, beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirá amor, do seu interior fluirá bondade, do seu interior fluirá benignidade, do seu interior fluirá paz, do seu interior fluirá alegria, do seu interior fluirá compaixão, fluirá poder. E acontecerá isso. De novo, ou Jesus está mentindo, ou nós não estamos dispostos a ir a Ele. Podemos até estar dispostos a ir à Bíblia, mas não estamos dispostos a ir a Ele. Não estamos dispostos a deixar que as Escrituras modelem a nossa vida na vida de Jesus. É o que as Escrituras nos dizem. Só somos realmente reformados pelas Escrituras quando o nosso desejo, então, não é por mero conhecimento, mas é por viver conforme a vontade do Senhor. Eu quero terminar com esse texto. 1 Coríntios capítulo 2. Eu não consigo ler a Bíblia sem perceber toda essa dinâmica prática das Escrituras. Olha o que Paulo diz aqui. É fantástico. Ele diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade. Lembre-se que a sabedoria para Paulo é Cristo. Falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Quem que é essa sabedoria? Jesus. E aí ele diz assim: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, a sabedoria. Pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Jesus é a sabedoria de Deus. Nós estamos falando a respeito de uma realidade que transcende a sabedoria humana. A prova disso é que eles não entenderam quem Jesus era, e o que Jesus veio fazer, porque se tivessem entendido, não tinham matado Jesus, porque saberiam que a morte de Jesus é a vitória contra eles. Então eles iam evitar de matar Jesus. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente gosta de citar esse versículo, até aqui. Mas o versículo continua. Olha o que o verso diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas as coisas mais profundas de Deus. Então o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma sabe, eu sei. Você sabe. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, se Ele habita em mim, nós sabemos. Porque Paulo está dizendo que Ele nos revelou. Nós não somos capazes de entender com a mente humana, mas nós temos a mente de Cristo. Veja o que ele coloca: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fantástico! Nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você é capaz de entender coisas na Bíblia, não por causa da sua intelectualidade, não por causa da sua teologia, não por causa da sua razão. Você é capaz de entender porque a mente de Jesus está em você, e quando você lê as Escrituras, o Espírito Santo de Deus revela para você aquilo que está na mente de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Espírito Santo nos revela. Não é esforço humano.
E com isso eu não estou dizendo que nós não vamos usar a nossa razão. Mas eu estou dizendo que o que Paulo diz, que não é através da nossa lógica humana que a gente entende. É através da mente de Cristo que está em nós. O Espírito de Cristo que nos revela. As Escrituras nos dão a mente de Cristo. E é assim que nós somos reformados por ela. Eu quero propor 6 ações práticas aqui para você diante das Escrituras, a partir de agora. Primeiro, tire um tempo diário para estar diante da palavra de Deus. Agora, gente, precisa ser um tempo consistente. Porque se você entendeu o que eu falei aqui, não é meramente você sentar, abrir a Bíblia, pegar um dicionário bíblico, um livro de teologia, ler um versículo bíblico e começar a interpretar a partir daquilo que as Escrituras, que os autores dizem para você. Ok? É mais do que isso. Você precisa sentar diante das Escrituras, abrir a Bíblia e dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. E ter tempo na presença dEle. Para Ele falar com você. Não ter pressa. Segundo, quando abrir as Escrituras, abra seu coração para um encontro com Deus. Não para um tempo onde você vai pesquisar sobre alguém. Deus é uma pessoa. Ele não é um tema, Ele não é um assunto, Ele é uma pessoa. Então, você precisa, quando for ler a Bíblia, se abrir para um encontro com a graça dEle, com a pessoa dEle. Ok? Você pode sair sabendo sobre Ele. É bem diferente de sair tendo encontrado com Ele. Ok? Tendo tido um encontro com Ele. Terceiro, ao ler a Bíblia, espere pela voz de Deus. Decida viver conforme o que a Bíblia te revela. A não agir conforme aqueles que resistiram ao Senhor. A esperar que se manifeste em você o que aconteceu na vida de quem desejou ao Senhor. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Quando você lê sobre a vida de Davi, você vê que Davi adulterou lá com Batseba, você vai olhar para isso e vai dizer assim: cara, não é isso aí que eu tenho que fazer. Mas quando Davi enfrentou Golias e disse: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, você tem que olhar e falar assim: isso aqui é o que eu tenho que fazer. Você tem que entender que as Escrituras apresentam para a gente essa é a mescla da palavra de Deus sendo trazida a nós dentro do contexto da vida de pessoas. Por exemplo, eu li um salmo, agora eu não vou lembrar qual, mas eu li um salmo essa semana, um dos salmos que eu li, o salmista, ele fazia um salmo dizendo que Deus o havia deixado, Deus o havia abandonado, Deus o havia deixado nas mãos dos seus inimigos, um salmo deprê. Salmo deprê, eu li aquele salmo e ele falando daquele negócio para Deus, aí eu parei, lembra, Jesus é a teologia perfeita, né? Aí eu terminei de ler o salmo, eu falei: Espírito Santo, como é que é esse negócio aqui? E fiquei quieto. Eu falei: mas peraí, Jesus fala que Deus é bom, o salmista falou um monte de coisa ruim que aconteceu na vida dele aqui, dizendo que foi Deus que fez, e eu fiquei quieto lá. E aí veio assim o meu coração, ele disse. Entenderam? Ele disse. Está nas Escrituras. Mas não é Deus que está falando que ele fez essas coisas. Essa é uma interpretação do salmista sobre o que estava acontecendo com ele. E o que o Salmo me ensina? O Salmo me ensina que eu posso passar por problemas na minha vida e ter uma interpretação equivocada contra eles. Eu posso passar por problemas na minha vida e achar, na minha interpretação equivocada, que é Deus que está me castigando, que é Deus, como o salmista. Mas veja, diante de quem Jesus diz que Deus é, e diante de tantos outros textos que falam a respeito do amor de Deus, a única conclusão que eu posso chegar é que aquele salmo Deus deixou registrado ali para mostrar como a gente tem a tendência de muitas e muitas vezes interpretar equivocadamente a bondade de Deus e a ação de Deus na nossa vida. Os outros 3, leia com os ouvidos. Ou seja,
com a intenção de ouvir a voz de Deus, de desejar fazer a sua vontade. Lembre Jesus falando, aquele que deseja fazer a vontade do meu Pai, vai saber se a minha palavra vem de mim. Então leia dizendo, Deus, eu quero ouvir tua voz aqui, quero fazer o que o Senhor vai falar. Leia ao longo do dia, ou seja, pense, medite no que você leu ao longo do dia. Não leia, fecha a Bíblia e aí vai viver a tua vida, não. Você tem que levar com você aquilo que você leu. E por fim, deseje que a Bíblia te conduza a Jesus Cristo. Ele vai transformar você. Ele vai transformar você. Jesus vai transformar você. Jesus, que deu a vida dele, vai transformar você. Jesus é a palavra viva. As Escrituras nos levam a Jesus, que é a palavra viva. Ele nos transforma. Quando a palavra da Bíblia sai da boca de Jesus, da boca de Deus, nos transforma. Os antigos mestres da espiritualidade usavam uma palavra para isso, bíblica. Chama-se rema. Eles diziam ao logos, que é o registro, mas há um rema, que é quando o registro toma vida. Na minha vida, na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para Deus que você quer ser renovado pelas Escrituras, renovado pela palavra dEle. Peça para Deus colocar fome no seu coração pelo livro dEle. Porque através desse livro você vai chegar à palavra viva que é Jesus. Peça para Ele te ajudar a não se aproximar da Bíblia de uma maneira errada, nem de forma incrédula, mas também não se aproximar como se você fosse aquele que tem o poder e o controle sobre ela. Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX, costumava dizer, a Bíblia não precisa de defensores, ela é como um leão, abra a jaula e deixa sair. Deixa sair. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Senhor, nós queremos uma relação adequada com a Tua palavra. A palavra que inspiraste, a palavra que revelaste, a palavra que registraste, Senhor. O livro de Deus. Queremos, ao abrir as Escrituras, ao abrir a Tua palavra, queremos, como disse Jesus para aqueles religiosos, não gastar nosso tempo estudando meticulosamente ela, sem que ela nos leve ao Senhor. Queremos que todas as vezes que nosso coração, nossa mente, nossas mãos abrirem o livro, que Ele nos leve ao Senhor. Que Ele nos leve ao Senhor, ó Deus. Porque é o Senhor quem pode nos transformar. Que Ele nos leve a Ti. Dá-nos fome pela Tua palavra. Dá-nos fome pela Tua palavra, Senhor. Por sabermos que todas as vezes que a gente ler esse livro, ele vai nos conduzir ao Senhor. Ele vai nos revelar o Senhor. Ele vai nos tornar mais íntimos do Senhor. É o que nós te pedimos essa manhã, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém.